Quem é que manda, o intestino ou o cérebro? E essa é uma provocação que eu faço hoje aqui. Apesar de ser uma provocação, uma mera brincadeira aqui, o assunto é extremamente importante, extremamente relevante, e eu tenho certeza que vai ajudar você a entender um pouco mais sobre o ser humano, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas relações com a vida. Hoje o que há de mais apurado dentro da neurociência, psicologia comportamental e também da psiquiatria é entender a relação do intestino com o cérebro. Isso tem um valor, um peso muito grande hoje nos estudos, principalmente comportamentais, e o que tem relacionado, por exemplo, com doenças como Alzheimer, com perdas de memória, com sentimento, com emoção, com comportamento, com estruturação de pensamentos lógicos, com estratégia. Então, a relação do intestino com o cérebro hoje é assim, o que há dentro das pesquisas, dentro da neurociência. Eu quero tratar esse assunto com vocês. Eu acho que é um assunto tão relevante, tão importante, que vale a pena vocês perderem um tempinho aqui, assistindo um pouco do que eu vou falar aqui. Beleza, pessoal? Mas antes de tudo, obrigado a todos. Esse tema foi provocado pela prima, grande amiga minha. Eu já estou alguns dias para gravar esse vídeo, e também tem a ver com o livro que eu terminei, que eu vou lançar esse semestre ainda, que é A Sociedade da Dieta. Eu fiz uma pesquisa muito grande sobre os estudos que tem com relação à saúde mental. Então, assim, eu vou trazer algumas novidades para vocês aqui, realmente o que importa. Obrigado por todos que assistem, obrigado por todos que compartilham, que trocam ideias, que me mandam e-mails, que me mandam perguntas. Obrigado aos meus clientes que me apoiam sempre. Enfim, agradeço a todos vocês. Não deixe de participar do canal, de deixar seu like, faça seu comentário. Se concordar, beleza. Não concordar, diga por que não, e vamos co-criar conhecimento. E essa é a base, é o fundamento desse canal. Justamente a gente aqui trocar ideias, a gente gerar discussões sobre temas importantes como esse. Beleza, pessoal? Então vamos entender um pouco hoje do que se trata esses estudos hoje da neurociência que releva a importância do intestino sobre nós, sobre quem somos. E tudo começa com as microbiotas. Biota, vida, micro é pequenininho, né? Aquilo que é micro-organismos, né? Vem do micro-organismo. As microbiotas são, na verdade, um composto aí de bactéria, vírus, fungos, leveduras, enfim. São um conjunto de unicelulares de micro-organismos que habitam o nosso corpo. Só para você ter uma ideia, normalmente um ser humano tem em torno de 2 quilos de microbiotas nele, sendo que 90% dessas microbiotas estão no intestino, faz parte do aparelho digestivo, e eles têm uma função fundamental, que é o que nós vamos discutir aqui, que nós vamos entender um pouco o papel disso. Mas eu vou começar primeiro para a importância da microbiota. Ela também faz parte da pele. Na verdade, aqui nas nossas sobrancelhas, por exemplo, é como se fosse um ninho de criação delas, né? A gente tem aí uma quantidade muito significativa na pele. Só para você ter uma ideia da importância dela, uma criança, quando ela nasce pelo parto normal, existe microbiotas tanto no intestino, como na pele, como nas partes nas nossas partes íntimas, né? E ela compõe ali o canal ali vaginal, onde o feto sai, e aquilo tem uma importância muito grande. Hoje não faltam pesquisas, não falta ciência para mostrar que a criança, quando nasce pelo parto normal, ela recebe essa carga de microbiotas, e essas microbiotas têm um papel fundamental no desenvolvimento ali do sistema imunológico da criança, no aprimoramento ali do sistema nervoso e do sistema endócrino da criança, que também isso reflete na fase quanto adulto, né? Então, quando a criança não nasce por parto normal, existem técnicas, existem médicos que colocam algodão ali nessa região da mulher
para tirar essas microbiotas e lambuzar a criança quando ela nasce, justamente para ela ter essa proteção, gerar esse estímulo biótico do corpo para que estimule o sistema imunológico, o sistema, o sistema endócrino, e também o sistema nervoso, que é onde a microbiota efetivamente age sobre nós. Então, só para você ter uma ideia da complexidade do tema em si, de quanto isso é importante para nós. Bom, no ser humano, a ação dela sobre nós, a importância dela, da existência dela dentro de nós, ali no nosso intestino, ela tem ali uma função enorme. Os estudos, a partir de 2017, se aprofundou muito os estudos com relação de como o intestino fala com o cérebro. Ou seja, eles tinham um interesse muito grande de tentar entender quem é que manda, quem é que dá ordem, quem é que coordena esse processo entre o intestino e o cérebro. E há uma relação muito intrínseca ali pelo nervo vago, que faz essa conexão do nosso aparelho digestivo com o cérebro. E os estudos, através de estudos em algumas universidades que se aprimoraram nisso e com muito cálculo matemático, conseguiram identificar que o nosso intestino ele manda 3 vezes mais informações para o cérebro do que o cérebro consegue agir sobre o intestino. Então, o funcionamento do nosso intestino tem toda uma relação intrínseca com o nosso cérebro e é mais importante entender que ele não, essa informação que o intestino manda para o cérebro não é para o cérebro todo, mas para regiões muito específicas que tem a ver fundamentalmente com as emoções, com as memórias e com as relações sociais, com as relações humanas. Ou seja, o poder que o intestino tem é justamente em áreas muito específicas que tem muito a ver com a nossa relação com a vida, com o nosso modo de agir no dia a dia, com a neurogênese, com a formação de novos campos sinápticos, novas estruturações sinápticas, e não só isso. Existe também um estudo que fez uma análise do funcionamento do intestino, e o intestino ele tem uma certa frequência de pulsos elétricos, e quando ele manda esses pulsos para o cérebro, ele tem uma frequência ali, que se chama que é a frequência alfa, que é em torno de 8 a 12 disparos elétricos por segundo. Essa frequência, essa onda, essa modulação que o intestino tem, também é que o cérebro, que é a principal do cérebro, quando o cérebro está no processo de aprendizado, no processo de estruturação de memória, que também funciona sobre essa onda, sobre essa frequência, que é a frequência alfa. Ou seja, aqueles disparos elétricos entre os neurônios, ele se faz ali dentro dessa frequência alfa, que é de 8 a 12 disparos por segundo. E quando há uma coordenação entre o intestino e o cérebro, eles estão na mesma frequência, você tem uma sensibilidade de lidar melhor com as pessoas, de relacionar melhor com as pessoas, de ter um controle muito maior sobre as suas emoções e na construção dos seus sentimentos, sem dizer que envolve muito a área límbica, a região límbica, que é justamente onde se dá as memórias, como a gente trabalha nossas memórias. Então é fundamental entender o processo dessa parte, dessa interação que há entre o intestino e o nosso cérebro. O intestino ele age principalmente em 3 áreas: sistema endócrino, sistema imunológico e sistema nervoso. Ou seja, ele faz parte ali da produção, ele está relacionado com a produção de certos hormônios e também de neurotransmissores. Neurotransmissores nada mais é que são as chavinhas. Quando um neurônio fala com o outro, existe ali um certo elemento químico que fala, não, agora você vai falar dessa maneira, vai produzir esse elemento, vai condicionar dessa forma essa estruturação entre os neurônios. São chavinhas certas. E a principal chavinha
que o sistema, que o intestino produz, praticamente 90% da produção, da modulação do corpo, é a serotonina, ou seja, que é o hormônio, que é o neurotransmissor da alegria, do se sentir bem, do se relacionar com outras pessoas, do modo de entreter, de estar juntos com outra pessoa. É tão sério isso que a Universidade de Cambridge criou um consórcio nos Estados Unidos com diversas outras universidades americanas para desvendar a relação entre a violência e o nosso intestino e a nossa alimentação. Se há uma relação disso e o quanto isso quanto isso tem a ver uma coisa com a outra, e os resultados são alarmantes, são assustadores. O quanto que isso interfere, o quanto a alimentação, o quanto uma dieta descalibrada, o quanto a falta de ter esse universo, esse mundo desses bichinhos dentro de nós, o quanto isso interfere na nossa relação, na nossa forma de ver a vida e ver o outro. Também tem um estudo muito bacana, que é da onde começou efetivamente a história de entender o intestino, principalmente as microbiotas, que foram com alguns animais, que é o que deu início, né, realmente às pesquisas. Eles conseguiram eliminar as microbiotas de alguns animais. E esses animais, o resultado disso foi assim assustador. Por exemplo, os animais não conseguiam mais aprender, não conseguiam mais lembrar, não conseguiam mais sequer ter uma lógica de movimentação coordenada, estruturada. Tinham problemas de alteração de humor, alteração ali de emoção, ficavam muito mais alterados, ficavam nervosos com rapidez e não conseguiam mais lembrar onde ficava a casinha deles, não sabia onde ficava a comida, não sabia onde ficava a água, eles se perdiam. Só para você entender a importância desses bichinhos, desses 2 quilos, quase 2 quilos, é 1,8 kg que a gente tem dentro de nós, desses bichinhos. E o outro estudo também que mostra que a importância da microbiota não é somente a quantidade, mas a diversidade, a variedade que a gente tem que ter dentro do nosso intestino. Não é ter um ou outro, porque entre eles são diversos ali que estão brigando dentro do universo deles ali. E essa disputa, um come o outro, um reproduz com o outro, essa transformação é justamente isso que vai criando algumas estruturações químicas, orgânicas, que vai influenciar nossa mente, nosso modo de ver a vida, que vai, representar aquilo que nós somos. Então, a relação é muito estreita, ela é muito concisa, ela é muito junta, tá? Bom, e o que mais a gente tem que entender desse processo da nossa relação do intestino com o cérebro? A gente tem que lembrar que eu sempre digo que nossos sentidos, se eu perguntar quantos sentidos nós temos, as pessoas normalmente sempre dizem 5, e não são. Na verdade, tem os sensoriais e tem os somatosensoriais, que é, por exemplo, que é o principal sentido nosso somatosensorial, é a intercepção, que é justamente o sentido dos órgãos. Esse é o principal, é o que o cérebro mais dá atenção. Se a gente tem algum órgão em mau funcionamento, o seu cérebro ele gera diversas reações com isso para que você funcione bem. Se você não estiver funcionando bem, se seus órgãos não estiverem funcionando bem, sua cabeça não vai funcionar bem, sua mente ela não vai trabalhar bem. Então é o principal sentido nosso, e claro que o intestino faz parte desse processo de intercepção. E tem o segundo, que é o propriocepção, que é o do nosso corpo, que é a postura, que é se a gente está deitado, se a gente está de pé, é a muscular, se a gente está tenso, se a gente está relaxado, ou seja, é a parte nossa do corpo em si, né? A parte mais ali dos nervos, dos músculos, enfim. Esse é o propriocepção. E aí sim vem os 5 sentidos, que é o olfativo, o degustativo, que a gente já conhece. O que eu quero dizer com isso? Como a intercepção é o principal sentido do cérebro, então não importa se tudo está bem, mas se sua alimentação está mal. Ou seja, a alimentação ela tem tudo a ver com a maneira de nós sermos, reagirmos, de nós estarmos presentes na vida. Então eu quero deixar isso muito claro aqui, muito presente com vocês aqui,
para que vocês entendam o quanto é importante a gente prestar atenção, não só na vida como um todo, mas em si naquilo que a gente está, de como a gente está cuidando de tudo isso, né? Do que a gente está colocando para dentro de nós e de como o nosso corpo está trabalhando essa alimentação, essa condição de a gente nos mantermos bem, nos mantermos vivos. Mas o que preserva, o que melhora, o que deixa saudável esse processo microbiótico dentro de nós? E aí vem, claro, algumas questões que são fundamentais. O exercício físico ajuda muito a manter essa população micro-orgânica dentro de nós. O exercício físico, ele tem hoje, os estudos têm demonstrado o quanto ele é importante também para o intestino. Fora isso, é ter uma dieta saudável. Se você tem dúvida, procure um bom nutricionista, procure um bom profissional que consiga fazer para você um cardápio que te ajude a melhorar esse processo microbiótico. Talvez seu estresse, talvez sua depressão, talvez sua angústia, talvez sua ansiedade tenha a ver muito mais com a alimentação, com qualquer outra questão na sua vida, e você não faz ideia do quanto faz diferença você ter uma flora intestinal muito bem equilibrada ali. Então, o estresse, por exemplo, ele é um veneno para o sistema microbiótico por causa dos ácidos que o intestino que o estômago acaba produzindo. Ele acaba sendo veneno. Produtos industrializados, sucos, açúcares, isso também causa problema na proliferação, no equilíbrio desses micro-organismos dentro de nós. Hoje, só para você ter uma ideia, tem alguns estudos de Alzheimer que pessoas que estão começando, que desenvolveram algumas características que a doença traz, que demonstra ali que ele está começando a desenvolver esse mal. Os especialistas estão fazendo análise da fezes do paciente, justamente para tentar entender se o problema não é microbiótico. De tão importante é compreender isso. Ou seja, muitas vezes os primeiros vestígios da doença vem de um processo microbiótico, e talvez equilibrar esse processo, talvez você reorganizar, reestruturar a alimentação, pode minimizar a doença e pode atrasar o efeito dela na sua vida. Então hoje tem assim muito estudo que demonstra a relação do Alzheimer com o nosso intestino. E por fim, eu espero que vocês consigam entender então que efetivamente o intestino tem tudo a ver com a nossa mente, tem tudo a ver com a nossa forma de pensar, tem tudo a ver com a nossa forma de se comportar. Inclusive também tem estudos muito bacana, acho que foi eu não vou me lembrar a universidade, mas são pesquisas que foram feitas com executivos, com decisões dos executivos tomadas a partir da alimentação deles. E também é surpreendente o resultado, é uma coisa muito bacana o resultado, que mostra que pessoas que têm um aparelho digestivo, tem ali uma flora equilibrada, tem ali um processo, um intestino funcionando bem, o quanto eles conseguem elaborar melhor as estratégias, o quanto eles têm mais clareza nos pensamentos, o quanto eles conseguem se concentrar mais nas suas atividades. É muito interessante a diferença entre as pessoas, entre diversos executivos, que com a alimentação, o quanto você é visivelmente perceptível como aquele executivo trabalha, como aquele trabalha pela alimentação. Então, assim, é muito importante a gente entender que isso tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com o casamento, tem a ver com nossos filhos, tem a ver com o nosso trabalho, tem a ver com nossos hobbies, tem a ver com a nossa alegria, tem a ver com a nossa forma colorida de ver as coisas, ou a nossa forma cinza de ver as coisas. Tem a ver com ansiedade, tem a ver com depressão, tem a ver com falta de memória, falta de concentração, incapacidade de focar em algo. Ou seja, tem tudo a ver com a infelicidade da vida. A alimentação tem tudo a ver, o intestino tem tudo a ver com a infelicidade. Então, pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês aqui.
Se vocês têm dúvida de como o seu intestino está hoje, procure um nutricionista, procure um bom médico, faça os exames que devem ser feitos, procure se alimentar melhor, se alimentar de probióticos, de alimentos que têm essa capacidade de trazer esses bichinhos para dentro de nós, levaduras, bactérias, esses micro-organismos que de alguma forma a função maior deles é nos dar vida, vida no sentido de viver ela na plenitude. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado, espero que tenha feito sentido para vocês. Se ficou dúvida, me escreva, deixa seu like, mande comentários, compartilhe, faça parte do canal. Eu estou publicando semanalmente artigos que são muito legais de ler. Eu vou publicar agora um que fala aí do arrependimento, que é uma maneira de a gente olhar os arrependimentos como um aprendizado. E quem quer receber, é só fazer parte lá do meu Instagram, que eu publico, quando eu vou publicar o artigo no meu blog, que é marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's. Eu sempre indico lá no LinkedIn, ou lá no Instagram, ou no Facebook, que eu estou publicando o artigo, que eu estou colocando o artigo no ar. Faça parte lá, de vez em quando visite lá meu blog, marcelodesouza.com.br. O meu canal é Marcelo de Souza _oficial. Marcelo de Souza é sempre Marcelo com 2 L, Souza com Z. O meu Instagram é Marcelo de Souza Oficial. Enfim, o LinkedIn é Marcelo de Souza Oficial. Então, se você quer me encontrar, é Marcelo de Souza _oficial, que você me acha nas redes sociais. Participe delas, que eu sempre estou trazendo novidades e assuntos bacanas sobre comportamento, sobre neurociência, psicologia comportamental, psicologia social, enfim, tudo aquilo que possa nos ajudar a ver a vida mais colorida, a gente poder viver melhor, tá bom? Um beijo para vocês, bom domingo, descanse bastante para começar uma semana com o pé direito, com muita alegria, com muita ação, com muita atividade positiva para todos nós. Um beijo, tchau, tchau.